As árvores na Bíblia. Parte 17. No vídeo anterior, exploramos a figueira, também conhecida pelo nome científico Ficus carica. Discutimos seu cultivo e importância no contexto bíblico, destacando como seus frutos eram usados tanto como alimento quanto como remédio. A figueira é vista como símbolo de prosperidade, paz e abundância. Neste vídeo, damos continuidade ao estudo sobre a figueira na Bíblia, aprofundando seu simbolismo e as lições espirituais que ela transmite. Vamos ao conteúdo. Símbolo de uma nação sem fé. Às vezes, as escrituras usam figos ou figueiras de modo simbólico. Por exemplo, Jeremias comparou os fiéis exilados de Judá a uma cesta de figos bons, de figos temporãos que costumavam ser comidos frescos. No entanto, os exilados infiéis eram comparados a figos ruins, que não podiam ser comidos e que teriam de ser descartados. Tinha um de cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, ruins, que, de ruins que eram, não se podiam comer. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Como se rejeitam os figos ruins, que, de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Jeremias 24 verso 2, 5, 8 e 10. Na sua ilustração da figueira improdutiva, Jesus mostrou a paciência que Deus tinha com a nação judaica. Conforme já mencionado, ele falou sobre certo homem que tinha uma figueira no seu vinhedo. A árvore havia sido improdutiva por 3 anos, e o dono ia mandar cortá-la. Mas o vinhateiro disse: Amo, deixa-a também este ano, até que eu cave em volta dela e lhe ponha estrume, e, se então produzir fruto no futuro, muito bem, mas, se não, hás de cortá-la. Lucas 13 verso 8 e 9. Quando Jesus contou essa ilustração, ele já havia pregado por 3 anos, fazendo esforços para que os membros da nação judaica desenvolvessem a fé. Ele intensificou sua atividade, fertilizando a figueira simbólica, a nação judaica, dando-lhe a oportunidade de produzir frutos. No entanto, na semana antes da morte de Jesus, tornou-se evidente que a nação, em geral, havia rejeitado o Messias. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23 verso 37 e 38. Novamente, Jesus usou a figueira para ilustrar a má condição espiritual daquela nação. Ao viajar de Betânia para Jerusalém, 4 dias antes da sua morte, ele viu uma figueira com muitas folhas, mas sem fruto. Visto que os figos temporãos aparecem junto com as folhas, e às vezes mesmo antes de surgirem folhas, a ausência de frutos na árvore mostrava que ela não valia nada. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Marcos 11 verso 13 e 14. Assim como a figueira improdutiva parecia sadia, a nação judaica tinha uma aparência enganosa. Mas não havia produzido fruto piedoso, e por fim rejeitou o próprio Filho de Jeová. Jesus amaldiçoou a figueira estéril, e os discípulos notaram no dia seguinte que ela já havia secado. Aquela árvore ressecada representava muito bem a iminente rejeição dos judeus por Deus qual povo escolhido. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11 verso 20 e 21. Aprendei da figueira.
Jesus usou também a figueira para ensinar uma lição importante a respeito da sua presença. Ele disse: aprendei, pois, da figueira o seguinte ponto, como ilustração: assim que os seus ramos novos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Do mesmo modo, também, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24 verso 32 e 33. As folhas bem verdes da figueira são um sinal notável e inconfundível da chegada do verão. Do mesmo modo, a grande profecia de Jesus, registrada no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas, fornece evidências claras da atual presença dele no poder do reino celestial. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 21 do verso 29 ao 31. Já que vivemos em tal tempo decisivo da história, certamente queremos aprender algo da figueira. Se fizermos isso e continuarmos espiritualmente alertas, teremos a esperança de presenciar o cumprimento da grandiosa promessa, realmente sentar-se-ão, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os faça tremer, porque a própria boca de Jeová dos Exércitos falou isso. Miqueias 4 verso 4. Algumas passagens bíblicas em que a figueira é mencionada. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis 3 verso 7. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Deuteronômio 8 verso 8. Então disseram as árvores à figueira: vem tu, e reina sobre nós. Juízes 9 verso 10. Porém a figueira lhes disse: deixará-me a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Juízes 9 verso 11. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. 1 Reis 4 verso 25. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. 2 Reis 18 verso 31. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Salmo 105 verso 33. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Provérbios 27 verso 18. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cânticos 2 verso 13. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Isaías 34 verso 4. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.